Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos. Iniciamos mais um dia de Acorda com o Senhor. Amém? Segunda-feira, iniciando esse mês de outubro, debaixo da bênção, debaixo da unção de Deus, na certeza que será um outubro ou nada em nossas vidas. Sejam muito bem-vindos. Você que é aqui do estado de Sergipe, você que está aqui na cidade de Glória, já estou na cidade de Glória, nessa terra abençoada que mana leite e mel. Você que é aqui todo o sertão de Glória, né? Uma bênção. Poço Redondo, Canindé de São Francisco, assentamento Canadá, que fica bem pertinho ali de Canindé. Você que mora aqui em todas as imediações, você que é de Itabaiana, Propriá, Simão Dias, você que é de Socorro, de Aracaju, Santa Rosa de Lima, Pedra Branca, Riachuelo, você que é de todos os lugares que pertencem a esse território sergipano, esse território muito abençoado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você que é de todo nosso Brasil lindo e maravilhoso, que é da minha cidade, né, de onde eu nasci, Santos, São Paulo, litoral de São Paulo, você que é da Praia Grande, você que é do Guarujá, lá de São Paulo, em todas as imediações, não sei, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, nosso Brasil, que é maravilhoso, ele é vasto, é tremendo. Então, hoje, com o alcance da internet, nós chegamos até em países. Então, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui nessa segunda-feira muito abençoada e esse mês promete. Amém? Vá abrindo a sua Bíblia, você que está chegando aí, você que está assim conosco, caminhando, né, na palavra de Deus. Tenha certeza que cada dia nós vamos aprendendo mais com a palavra de Deus. Então, seja muito bem-vindo, a graça e a paz do Senhor. Se assente aí na sua mesa, porque a mesa com Cristo, ela cura. Então, se assente aí na sua mesa e tenha certeza, meus irmãos, que Deus ele vai dando a vitória. Em nome do Senhor Jesus. Eu não sei como foi seu domingo ontem, aqui na cidade de Glória foi uma bênção. Dia de celebração, dia de gratidão, e a palavra nos ensina que a tudo nós devemos dar graças. E nós aproveitamos ontem para agradecer por um mês, né? Completando aí um mês de morada nova, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito e pelo que Ele vai fazer em nossas vidas, né? Não só na casa do Senhor, mas Ele tem feito na vida de pessoas e Ele fará muito mais em nome do Senhor Jesus. É nós nos seguirmos, né? Pegar a nossa cruz, a cruz é a missão. Pegue a sua missão e siga Jesus e vai dar tudo certo. Não desvia nem para a esquerda nem para a direita. Deixa Ele ser o seu pastor e nada vai te faltar em nome do Senhor Jesus. Amém? Então nós estamos aqui muito gratos e 15 anos que nós estamos aqui em Glória, que a Igreja da Graça chegou aqui em Glória. E nesses 15 anos, né, Deus está fazendo uma revolução espiritual, está fazendo uma renovação e pode esperar que até dezembro coisas extraordinárias estão preparadas para acontecer, né? Então, aquele que perseverar, aquele que permanecer, ele vai provar
das bênçãos do Senhor. Amém? Então vamos lá para Gênesis. Deixa eu ver quem já está por aqui. Já tem muita gente aqui. Olha, irmã Mari, bom dia. Deus abençoe. Paz do Senhor. Irmão Roberto, irmã Kátia, Deus abençoe. Deus abençoe. Olha o Ademir. Ademir, não sei se você está chegando ou se você está saindo do trabalho, né? Deus te abençoe, querido. Rica e poderosamente, e outras pessoas aqui que estão se achegando. Vai se achegando aí, já está fixado aonde nós estamos começando. Lembra que nós estamos em Gênesis, já estamos em uma outra etapa da vida de Jacó. Os filhos de Jacó cresceram, né? José está saindo, né? Deus abençoe, bom descanso. Se é que ele vai descansar, né? Que você chega, descansa um pouquinho, aí vai trabalhar de novo. Mas Deus abençoe o seu dia. Então, gente, nós vemos aqui em Gênesis, nessa parte que os filhos cresceram, né? E as coisas vão tomando um outro rumo. José aqui já contou os 2 sonhos que Deus, o próprio Deus, fez ele sonhar. Então, eram 2 sonhos proféticos do que iria acontecer no futuro, mas por ser inocente e ter pouca visão, ele contou os sonhos, apesar dos irmãos dele sempre mostrarem que não gostavam dele por fazer separação, maltratar até com palavras. Então ele não era bem visto. E se ele não era bem visto, não era nem para ele contar o sonho, né? Mas tentando se aproximar, a pessoa é assim, ela tenta se aproximar daqueles que o maltratam. Então ele achava que ele contando, né, aquilo que era um sonho, não era vontade dele, era um sonho, mas era um sonho profético do que Deus iria fazer. Isso aqui nos dá uma lição. Deus te dá uma promessa, Deus colocou algo no seu coração, não conta para ninguém não, irmão. Às vezes a gente recebe uma promessa de Deus, você vai no culto, Deus promete algo, você está meditando na palavra, aqui nós estamos meditando na palavra. Então, uma palavra salta aos teus olhos, Deus, ele diz, eu vou fazer isso na sua vida também. Então, não fala para ninguém não. E Deus persevera ali, né? Eu vou fazer isso na sua vida. Aí não fala para ninguém não. Guarda e vai orando. Deus, essa palavra aqui veio para mim, eu tenho certeza, eu tomo posse, está ligado no céu, está ligado na terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Marca o dia, marca a hora, de vez em quando você vai lá, Senhor, meu coração está queimando, porque o Senhor disse que vai acontecer isso, eu não sei em que tempo, que em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, declara que há tempo para todas as coisas, né? Então, você vai orando. Mas a mania, né, das pessoas é o quê? Logo que Deus mostrou, Deus falou comigo isso, Deus vai fazer isso, irmãos, né? Aí às vezes não acontece. Por quê? Porque, sabe, primeiro que a gente falou o que não era para falar. E outra que os invejosos, né? Existem pessoas que não torcem por você. Era assim com José. E os irmãos mostravam para ele que não, sabe, queriam ver ele pelas costas. Mas ele contou o sonho, não foi bem visto, porque o sonho dizia a respeito dos irmãos, né, que ele iria ser grande, né, diante dos irmãos. Então, Deus te deu uma promessa, deu uma palavra, né, mostrou o que vai acontecer, não conte para ninguém, né? Tem um louvorzinho que fala assim, né? Eu vou contar para Deus, né? Só fique conversando com Deus, espere acontecer. E aí vai dar tudo certo, você vai contar o testemunho. Aí nós paramos aqui no versículo de número 20, né?
que diz assim, olha, vinde pois agora e matemos. Olha só o plano, a raiva que eles estavam ocultamente. Alguns desejavam, não eram todos não, mas alguns desejavam a morte, a destruição de José, de tanto que na realidade era uma inveja que eles tinham de José, o jeito que, lembra que a gente falou, para que se tome cuidado no tratar, né, com os filhos, porque não podemos fazer essa acepção, né? Ah, esse meu filho, ele aqui, esse estuda, esse obedece, ele é o melhor filho. Esse aqui é a ovelha negra. Lembra que nós conversamos sobre isso? Então, não ostente essa preferência entre filhos. Não, os filhos, né, todos eles, cada um é diferente, você precisa amar cada um de maneira, né, da sua maneira, respeitando a individualidade, ajudando. Tem uns que você não precisa ajudar para estudar, ele estuda. Tem outros que ele precisa de um incentivo, né? E na hora da nota baixa ou nota alta, elogie, você pode ser melhor, né? Você vai vencer, né? Deus é contigo. Ajude em oração, ajude pegando na mão, ajude ali incentivando. Amém? E isso não aconteceu aqui e chegou ao ponto de um irmão querer matar o irmão mais novo. Aí no versículo 21, que nós vamos começar hoje, diz aqui: e ouvindo Rubem, livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Rubem é o mais velho. Também disse Rubem: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-los, né, a seu pai. Então, o mais velho, ele não tinha essa intenção, né? Falou com os mais novos: olha, não vamos matar ele não, né? Não vamos derramar sangue, nós vamos lançar ele aqui nesse buraco, nessa cova, né? Só para dar um susto, e depois nós vamos devolvê-lo para o nosso pai, né? Mesmo tendo ciúmes por ser o filho mais velho, mas ele foi sensato aqui. Versículo de número 23, né? E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então veja só, irmãos, né? Quando o inimigo ele está ali trabalhando contra o plano de Deus. Os irmãos de José tiraram a túnica. Aquela túnica também foi uma veste que fez ali separação. Aquela veste era para ser para o mais velho, né? Que é aquele que iria herdar a liderança dos filhos. Mas o pai escolheu José. E aquela túnica representava para eles uma grande ofensa. E o José chegou com aquela túnica. Então, o que já estava, né, eles já estavam irados, né, continuaram no plano. Eles arrancaram a túnica dele e jogaram ele lá num buraco. Aí vinha passando uma comitiva, do povo ismaelita, e eram vendedores, né?
Aí diz aqui, olha, vinha Gileade e seus camelos traziam especiarias e bálsamos, mirra, né, e iam levar ao Egito. Então eles eram comerciantes, iriam levar, né, aquele comércio deles para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos os nossos irmãos e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo este ismaelita, a esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Então, depois de Rubem, né, o Judá era o próximo, né? O Rubem não estava aqui, né, tinha saído, deixou os irmãos lá, deixou o Josézinho no buraco, os irmãos lá comendo. E aí o Judá, quando viu aquela comitiva de comerciantes, teve a brilhante ideia de vender José como escravo, né? Irmãos, geralmente quem tem ali uma promessa de Deus, quem Deus ele vai exaltar em algum processo, essa pessoa muitas vezes vai passar por algumas lutas. Às vezes serão lutas, você pode ver, de Adão para cá, de Adão, né? Adão, enquanto estava só, ele estava tudo bem com o Senhor. E Deus tinha uma promessa ali, né? Tinha dado uma herança, mas Adão passou problemas, né? Depois com os filhos, Noé, Abraão, amém? O Isaac. Veja que essas pessoas, elas precisam ser testadas para ser aprovada. Você é uma promessa de Deus. Você talvez acordou hoje, meu Deus, porque me sobreveio tal coisa, por que eu estou passando tal luta? Meu irmão, entenda que Deus está trabalhando o seu caráter, Deus está te fortalecendo, fortificando, te ensinando, né? Essa luta não veio para te matar, veio para te exaltar. Então, saia do campo da murmuração e do choro, né? Olá, tia Adriana, Tony, bom dia. Irmã Delvânia, Deus abençoe em nome de Jesus. Irmã Silvânia, Deus abençoe. Então, às vezes tem gente que ele passa por uma série de lutas, né, dificuldades, e ele começa a perguntar que mal que eu fiz a Deus. Eu também já fui assim. Mas quando vem uma luta, meus queridos, comece a agradecer a Deus, pergunte a Deus o propósito, tente entender o propósito de Deus e passe essa luta, essa travessia, esse deserto, que o deserto não é lugar de morte, nunca foi, mas é lugar de aprendizado. Se aproxime mais de Deus e segue que tem muita coisa boa para acontecer, né? E ruim também, mas a gente vence. Então José ele foi vendido ali como escravo, né? Então uma série de situações ele iria passar, mas ele venceu. A gente sabe o final da história. Então pegaram ele, né? Resolveram vender o José para os mercadores, né? E levaram José para o Egito. Versículo 9. Tornando, pois, Rubem, o mais velho, né, a cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes. Meu Deus, o que os meus irmãos fizeram com José? E tornou a seus irmãos e disse: o moço não aparece, e eu aonde irei? Então tornaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue.
Então, o Rubem, ele ficou desesperado. Por quê? Porque o Rubem era o mais velho, irmão. Ele queria encarar o pai. Ele queria contar o que aconteceu, né? Pode pensar no desespero dele? Ele não estava lá, ele não tinha intenção de matar, ele não tinha intenção de destruir o irmão, só dar um susto. Mas os outros venderam o José. E ele ficou, e agora? Como é que eu vou encarar o pai? Como é que eu vou contar? Eu vou voltar sem o mais novo. Então os outros, malignamente, né? Tem gente que é assim, irmãos. Ele mente, ele deixa o diabo, né, tomar conta da sua mente. É uma pessoa maliciosa e comete o mal. E logo a seguir cria uma estratégia para esconder aquele mal, né, que cometeu, e conta lá uma história. Então eles pegaram a túnica de José, né, mataram um cabrito e melaram com o sangue lá do cabrito, e para dizer ao pai que, né, uma besta fera, algum animal nocivo no caminho, como José. Veja bem, olha. Como José saiu sozinho, né, pelo campo afora, então eles disseram que o quê? Que acharam José lá, né, os destroços, acharam lá a túnicas, né, é uma história, né, tem gente que é assim, tem gente que ela esconde os fatos, cria histórias, e sustentam, né? Eram vários irmãos e eles estavam ali sustentando aquela história, porque eles sabiam que o pai ia sofrer muito. Irmãos, no versículo 32, né? Diz aqui, enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai. E disseram, temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho. E conheceu-a e disse, é a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu. Certamente foi despedaçado José. Misericórdia, né? Conseguiram mentir para o velho pai. Então Jacó rasgou suas vestes e pôs pano de saco, né? Ele se humilhou ali, né? O pano de humilhação, sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas, né? Para consolarem. Recusou as filhas aqui, que ele só teve uma filha, que foi Diná, mas os filhos aqui já eram assim casados, né? Muitos aqui já eram casados, e eles toda nora, né, se torna uma filha. Aí diz aqui, versículo 35 agora. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse, na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Então veja que o José, né, passou a primeira dor, né, de uma ruptura. Ele foi arrancado do seio da família, né, por uma maldade dos próprios irmãos, né, ele foi traído pelos próprios irmãos. E essa ruptura, a gente pode pensar assim, meu Deus, né, que coisa difícil, foi muito difícil para o José. Primeiro que ele tinha uma ligação muito forte com o pai. Ele tentou agradar os irmãos de todas as maneiras. E os próprios irmãos o maltrataram, o venderam. E os mercadores venderam ele lá no Egito.
e ele passou de livre, ele era uma pessoa livre, e pela maldade dos seus irmãos, ele passou a ser escravo, né? Foi um sofrimento. Aí você pensa assim, meu Deus, será que eu ia suportar isso? Com a ajuda de Deus, a gente vai vencendo. Existem lutas que a gente passa, irmão, que são muito difíceis, que aqui doeu na alma, aqui feriu o espírito e aqui doeu no corpo. Então não pense você que a sua luta, ninguém entende, que a gente fica assim, né? Cada um passa uma luta e a pessoa fala assim, ninguém entende o meu sofrimento é o maior, né? É maior do que fulano, maior do que esse crânio. Olha, Deus, ele não permite, né? Que ele dá não, né? Ele não permite, irmãos, né? Você passar por algo que você não tenha força para suportar. Com toda situação, Deus tem um escape. Então, Deus, ele está ali tratando cada um de nós. Amém? Quando a gente sair desse estágio de vitimismo, né? Porque e tem gente que é assim, né? Nós vamos ver essa caminhada com José. Em nenhum momento, assim, José, ele ia contando a história dele para todo mundo, não. Ele contava para Deus. E tem gente que para todo mundo ele conta, porque eu sou a vítima, porque você não sabe quem é o meu marido, você não sabe quem é o meu filho, você não sabe porque eu fui abandonada. Ei, Jesus trouxe você, te chamou para andar em novidade de vida, te chamou para libertar você e sua família, te chamou para trabalhar, né? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer o quê? As obras do diabo, irmãos. Essa é a obra do diabo. O diabo queria destruir José, porque José era um grande plano de Deus. Aí nós olhamos, né, que cada um vai ter que vencer etapas na vida, vai ter que vencer lutas na vida, mas você tem um Deus. Então, quando você parar de se lamentar, pare de olhar, irmãos, né? Por exemplo, seu caso é o marido, pare de olhar a situação, o que o seu marido tem feito. Comece a perguntar a Jesus, o que eu posso fazer para, né, qual o propósito, né, de nós estarmos ligados, e o que o Senhor, porque eu sei que o Senhor pode tudo. Entenda isso, o Senhor pode tudo, né? Se foi erro humano ou inimigo que fez festa, mas entenda que Deus é maior que tudo isso. E Deus vai te usar. Deus vai te usar para ser um canal de bênção na vida desse homem bruto, na vida desses filhos, na vida da sua família, ou no seu trabalho, ou na sua igreja. Amém? Para de se colocar no lugar de vítima. E se coloque no lugar de servo de Deus, que Deus vai te orientar. Talvez você não enxergou até hoje, porque você fica só se colocando no lugar de vítima, né? Só, aí vai para a cama, chora, o que eu fiz, né? Não, irmão, fale com Deus, Deus vai te instruir, o Espírito Santo de Deus vai te instruir. Vamos aqui um pouquinho no capítulo 38, você que está chegando agora. Diz aqui, olha, e aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Suá, e tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome E tornou a conceber
e teve um filho, e chamou o seu nome Onã. E continuou ainda, e teve um filho, e chamou o seu nome Selá. E ele estava em Quezibe, quando ela o teve. Aqui é um processo, irmãos. O que aconteceu com Judá? Judá deu aquela ideia, vamos vender José, né? E aí o plano de Judá, ele que foi o autor, quando executaram o plano, veio o que sobre Judá? O remorso. Ele não conseguiu, ele não quis ficar naquele ambiente onde o pai, até a morte, até a sepultura, iria chorar por José. E ele se sentia o quê? Culpado. Né? A culpa foi minha. O mais velho disse, olha, não vamos matar, deixa ele aqui no buraco, nós vamos levar ele de volta para o pai. Né? Aí os irmãos ficaram por conta dele. Ele seria o próximo mais velho, né? Encostado ao mais velho. E ele deu aquela opinião. E todo mundo acatou e fez. Aí veio, e agora? Quando ele viu o choro do pai dele, quando ele viu aquela situação toda, aí o acusador que soprou no ouvido, é bem assim as coisas, né? Sabe aquele arrependimento, porque eu falei, porque eu fiz, porque eu mandei, tudo sem direção de Deus. E nós hoje, você está aqui, né, meditando na palavra de Deus, você hoje é de Jesus, então nós não podemos nos precipitar, sempre orar, sempre pedir a direção a Deus, né? Por quê? Porque vai dar certo, porque senão vai dar, a pessoa faz a coisa, né, no calor, ela faz no calor das emoções e depois vem o arrependimento. Então, só que aí o Judá, ele fugiu da situação, né, e foi para a casa de um amigo, e lá ele conheceu a que foi esposa dele, né, que ele começou a conceber aí os filhos, e teve 3 filhos machos, amém? E nós vamos parar, porque essa história aqui, essa passagem aqui, nós vamos parar aqui no versículo 5. Vamos continuar amanhã, porque é uma passagem muito forte, é de Judá, muito forte. Então as coisas vão acontecendo, mas Deus tem controle de todas elas. Parece que Deus não tinha controle de nada ali, né? Deus tem controle de todas as coisas. Não foi por acaso que o pai de José mandou ele ter com os irmãos. Não foi por acaso a ira que se incendiou entre os irmãos para jogar José na cova, né? Não foi por acaso que José foi vendido e foi parar lá no Egito. Tudo aqui Deus estava no controle, né? E nós vamos ver aqui essa história de Judá, que é muito forte para nós, tá bom? Amanhã a gente continua aqui nesse versículo. Então, foi bom para você, né? Irmãos, coloque todo o seu peso em Jesus. E deixe Jesus lhe instruir, né? Deixe Jesus te instruir. Não faça nada que você vá se arrepender sem a direção de Deus, né? Rubem se arrependeu porque Rubem deixou os irmãos, né? Deveria estar trabalhando. Então tudo que José contava ali era verdade. Ele deveria estar trabalhando ali, não deveria ter deixado aquela situação ali. Mas ele saiu, foi para algum outro lugar, foi fazer algo, né, que não poderia nem ser contado. Se ele tivesse ali, ele teria evitado. Então, a culpa também veio sobre ele. Judá, por sua vez, né, aproveitando o calor da situação, deu uma outra ideia, que depois veio o arrependimento. Aí ele teve que... ele era covarde, assim. Tem gente que... se fosse nos tempos de hoje, esses 2 irmãos teriam depressão. Por quê? Porque o acusador, né? O acusador incita a pessoa a fazer algo,
né, que vai dar um resultado super negativo. Eles dois fizeram isso. E aí, a vida deles começou a tomar um rumo negativo, porque um abismo vai chamando outro abismo. Amém? Então, seja uma pessoa de Deus, pare de murmurar, né? Vá orar, vá meditando na Bíblia. Se Deus, né, aprendemos também que quando Deus nos dá alguma promessa, não saia contando para todo mundo, aliás, não conte para ninguém. Tenha um caderninho das promessas, pronto, tem um caderninho. Dia tal, eu estava lendo a Bíblia, eu estava ouvindo a palavra de Deus, né? E Deus, através do capítulo, versículo, aí você descreve o que Deus disse para você. Deus prometeu ali que vai fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí tem o seu caderninho de promessas lá. E de vez em quando você vai lá, eita Deus, está aqui ainda. O Senhor prometeu, tem 3 anos, mas o Senhor prometeu. Eu lembro como hoje. Essa palavra, ela aquece meu coração como hoje. Ela vibra dentro de mim, né? Como no primeiro dia que o Senhor falou. E o Senhor é fiel para cumprir. Eu creio, eu tomei posse. Guarda, fique de boca fechada. Porque de boca aberta retarda a bênção ou até perde ela. Amém? Retarda ou até perde. Por quê? Porque as pessoas, elas não, muitas vezes não te vê com bons olhos, você não conhece a intenção do coração de ninguém. E às vezes aquela pessoa vai dar uma opinião e você vai acatar a opinião fora daquilo que Deus disse a você. Amém? Foi o que aconteceu com José. Mas uma coisa é certa, Deus não perdeu o controle de toda essa história. Deus não perdeu o controle da sua família, da nossa família. Deus não perdeu o controle, mesmo que você esteja passando uma luta, está indo para outro lugar. Deus não perdeu o controle. Deus está no controle de todas as coisas. Agora não fique de braços cruzados. Apenas comece a agir em conformidade com a vontade de Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. A gente já começou o mês bem, né? Já começamos esses dias, né, com esse testemunho, com esse ensinamento que nos ensina todos os dias, né? Como é que nós estamos procedendo? Será que eu sou eterna vítima? Estou aí com a situação da minha família, já estou uma vida inteira me vitimizando, chorando. Não, irmão, vamos para a luta, que a vitória é certa para quem quer vencer. Vamos para a luta, vamos aprender com Jesus. Estou aqui, Jesus, não sei fazer nada, mas, né, na tua direção, eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu vou lançar a rede e vou colher muitos peixes, vou colher muita vitória, vou colher muita, né, o peixe representa a salvação, vou colher muita salvação na minha casa, na minha família. E Deus vai te instruir, tá bom? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Ó, irmão Valdir, hoje o senhor dormiu, não foi? Mas chegou, irmã Senira, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, irmão Almir, Daiane, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, né? Tia Adri, já tinha dito falar, já tinha cumprimentado. Deus abençoe, porque tem gente que ele está no meio se organizando para trabalhar, ele entra e sai, né? Porque às vezes já está saindo de casa. Aí liga o celular, epa, deixa eu ouvir aqui um pouquinho, aí já está de saída. Deus abençoe, assista aí, que vai ficar gravado, em nome do Senhor Jesus. O senhor dormiu demais hoje, mas é assim, é desse jeito. Eu quase ia perder na hora também, né? Segunda-feira para mim é bastante complicado, mas estamos aqui, né? Vai lá, avisa para o povo que eu estou de pé. Vamos orar em nome do Senhor Jesus, que hoje é o dia de bênção. Outubro nada começou. Então, cada dia nós vamos ter novidades do Senhor, milagres para viver, né?
experiências para a gente contar. Em nome do Senhor Jesus, estamos caminhando para terminar o ano. E você tem que colocar no seu caderno de oração: meu ano vai terminar melhor do que começou. Vai terminar com bênção, com vitória. Amém? Em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, graças eu te dou por esses irmãos que já estão na conexão conosco, por aqueles que irão assistir logo no seu horário, na hora que eles possam assistir. E eu te agradeço, Pai. Que passagem profunda. Nós passamos na nossa vida também essas lutas. E hoje nós estamos compreendendo que o Senhor não perdeu o controle de nada da nossa vida. Que tudo que aconteceu tinha que acontecer. E nós estamos aqui para ressignificar, para entender e dar um novo rumo, um novo sentido. Meu Deus, para perdoar quem tem que perdoar, né? Para entender que nós muitas vezes demos oportunidade para que a outra pessoa também nos maltratasse de alguma forma. E o José foi assim. Ele também, sem perceber, foi aquela pessoa que deu oportunidade para os seus irmãos, porque ele era aquele que falava de tudo aquilo que os irmãos faziam de errado, falava para o pai. Ele era aquele que o pai escolheu para ser o queridinho. Então isso trouxe no lar essa desavença, esse descontrole emocional. E nós vemos que os filhos mais velhos, que deveriam tomar a rédea, eles também foram levados pelas suas emoções. E quando viram, José já não estava mais lá, José tinha sido vendido. E cada um começou a ter uma reação mediante essa ação. Então, Pai, existem pessoas que passaram uma vida toda lamentando, se achando coitadinho, coitadinha, mas o Senhor nos trouxe aqui para uma virada de chave, para uma transformação na nossa vida. E essa transformação, ela começa com a nossa mente, com a renovação da nossa mente, entendendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor nos trouxe Jesus Cristo para nos libertar, para libertar nossa família, que nós devemos fazer a nossa parte, que nós devemos estar diante do Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, e ser instruído, e ser dirigido a perdoar, a fazer o contrário do que estava fazendo, para que o Senhor possa manifestar a sua glória. Então, Pai, os planos do diabo, eles são frustrados, e eles serão frustrados na sua vida, meu irmão e minha irmã, porque os planos de Deus, esses irão se cumprir em nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda que essa pessoa se sinta, meu Deus, como a escrava da situação, minha irmã, dê uma viravolta aí. Minha irmã, Jesus, ele quer mudar a tua sorte, mudar a tua história, e Deus quer e pode. Mas você precisa cooperar, crendo, confiando, obedecendo, fazendo a sua parte. E o milagre quem faz é o Senhor. E tenha certeza disso, que Deus irá te surpreender, restaurando a tua casa, restaurando a tua família, restaurando o teu trabalho, restaurando a tua vida financeira, mudando todas as coisas. É você estar diante desse Deus, porque coisas grandes, milagres maiores irão acontecer em o nome do Senhor Jesus. Você que crê, você que recebe, diga amém e graças a Deus. Então muda o jogo agora, né? Sai do vitimismo, sai do chororô, né? E parte, arregaça as mangas espiritual e parte para a luta, meu irmão. Deus vai mudar essa história.
né? Jesus entrou no barco, vai mudar essa história, e porque Deus não perdeu o controle. Deus te trouxe aqui para aliviar, Ele não vai nem aliviar, Ele vai mudar a sua história, o seu sofrimento, amém? Em nome do Senhor Jesus. Deus é fiel. Glória a Deus, Deus é fiel. Então continue olhando para o Senhor, continue meditando na palavra. E outra coisa que você aprendeu, pegue um caderninho, né, e coloque lá, caderninho das promessas de Deus para mim e para minha família. Conforme você vai meditando na palavra, promessas, né? Promessas vão sair ali, ó. Deus, eu vou fazer isso na tua vida, como os sonhos que o José teve, né? Deus só mostrou o final, mas não mostrou o durante, né? Os sonhos, eles tinham conexão, né? O José ia ser maioral entre a família e José entendeu aquilo, mas só mostrou o final do sonho. Agora, a trajetória não mostrou. Deus, Ele já te deu promessas. Você está na trajetória. Você só está vivendo a trajetória. Amém, meus irmãos? Vamos nos despedir aqui, né? E foi bom, né? Foi bom demais. Deus é sempre bom. A palavra dele sempre nos desperta. E é só vitória, em nome do Senhor Jesus. Até amanhã, né? Se o nosso bom Deus nos permitir, em nome do Senhor Jesus.